essa série, né? A série Vivegar, Vida de Adulto, fazer o que tem que ser feito, que é uma das características maiores da vida de adulto, fazer o que tem que ser feito. E é perseguir o que dói mais. A grande prioridade, na verdade, é seguir o que dói mais, é reduzir a dor, reduzir o excesso. É o que dói mais. Então, basicamente, e é muito simples. O que dói mais ou o que vai doer mais. O que vai doer mais já começa a doer mais. Só de pensar, e aí vem uma questão importante, porque é preciso pensar na vida todos os dias. O que vai ser do amanhã? Pensar no passado, no presente e no futuro. Poxa, mas dói só de pensar, mas dói mais não pensar. E eu pensei de uma maneira muito estranha hoje, que a dor menor seria favorável, mas não, o importante é identificar a dor maior. Qual é a dor maior? Agora, como identificar a dor maior? Quais os valores que estão em jogo, na verdade, na prática? O que está em jogo nessa questão? A saúde? O social? Que área da minha vida está em jogo? E como essa área influencia as outras? E aí muda até a forma até de falar, porque tudo é muito grave quando a gente não pensa. Tudo é muito grave quando a gente não pensa. Não quero pensar nisso hoje, não quero pensar nisso amanhã, não quero, pronto, a vida vem e fala, vai sofrer com isso. Isso é muito duro. Dói muito sofrer porque não se planejou. Dói muito, dói muito. Eu já senti essa dor na pele, sinto todos os dias. Por não querer ver, por não querer aceitar, por não querer ouvir. E às vezes é tão simples ouvir, é só pensar na vida e dizer sim, não, ou então só ficar olhando o que está acontecendo, olhando a paisagem, sentindo, dando uma opinião sobre a paisagem da mente. Sentadinho, olhando, pensando, e com a prática talvez andando, e o subconsciente já sabe o que tem que fazer, já sabe até quando você tem que ir no médico, fazer um check-up anual, já sabe tudo. Ele já sabe até o que você tem que comer, mas já sabe que você precisa fazer uma dieta séria, sabendo o que tem que ser feito. Com um profissional, um nutricionista, quem sabe. Fazer um exame de sangue, fazer tudo, ele sabe de tudo isso. Então ele vai te convencendo através do sim, no, sim e não. Mas para isso tem que parar e falar. Falar consigo mesmo, ou então apenas olhar. Vamos pensar nesses processos, nos dois processos de uma vez? Talvez sim, talvez não. Dói mais não entender o que é falar. Não vamos falar sobre o falar? O que é o falar, na verdade? É produção, é modelagem do ar. Em outros vídeos eu chamei disso e funcionou bem. Falar é modelagem do ar. Modelou o ar e o ar então disse: é por aí mesmo. Esse é o caminho, modelagem do ar. Mas a modelagem do ar acontece da seguinte maneira: contrações musculares e colocar obstáculos para o ar. O ar tem que vencer superfícies, atrito. Então algo sibilante assim, ó, é um atrito. O ar tem que vencer um obstáculo. Então, a partir do momento que a gente fecha e abre a entrada de ar, a gente empurra o ar e coloca obstáculos para o ar. Pronto. É melhor até dizer que é a manipulação do ar. Como se fosse uma modelagem de uma cerâmica, de um vaso.
Só que a gente faz isso é feito da seguinte forma, com as pregas vocais. Ela faz uma movimentação com a boca também. E o ar fica guardado aonde? No tórax, no abdômen, nos pulmões. Na prática fica nos pulmões. Por isso que os pulmões eles são mais largos embaixo, então cabe mais ar embaixo. Então tem um ar residual embaixo para que a gente possa falar mais tempo até. E esse ar tem que mexer, porque senão, se a gente ficar trabalhando só com o ar do peito, o ar lá de baixo, ele... Será que estraga o ar de baixo? Ou o ar troca? Não sei. Aí tem que falar com o pneumologista, não entendo nada disso não, mas quem tem mais poder vocal é quem usa o ar todo, com certeza. E o que isso tem a ver com neurônios? Como que nós vamos... A contração da musculatura que faz o pulmão se mexer. O pulmão, como se fosse um fole mesmo. Eu penso do pulmão como um fole, um saco de ar. É um saco de ar que, de alguma maneira, ele joga ar para fora, cara. A gente contrai o abdômen de alguma forma, de alguma maneira, e o ar está saindo. Eu não estou nem vendo essa contração, mas o ar está saindo. E eu tenho que pegar ar para poder falar. E aí eu sinto a barriga se distendendo e depois voltando de alguma forma. Só que as contrações são tão sutis e elas produzem tudo. A contração produz, o movimento das pregas vocais deve ser uma coisa tão fantástica para produzir tanta variação de fonemas que eu chamaria algo assim de maravilhoso, uma maravilha do mundo. O corpo humano tem, as 10 maravilhas do mundo estão todas no corpo humano, e uma delas é o aparelho fonador, cara, é uma coisa fantástica, maravilhosa. O aparelho fonador é uma coisa maravilhosa. E eu diria o seguinte, que eu acredito no que eu estou falando. Então, é uma autenticidade natural e não aprendida. Acredito mesmo, tá vindo lá do fundo, vamos dizer assim, lá de dentro, que o ar também vem lá de dentro, né? Mas aí pode parecer que é da boca para fora. O ar vem lá de dentro e pode parecer que é simplesmente da boca para fora. E na verdade não é, né? Mas por que parece, já que ele é do pulmão para fora? Ele não envolve as pernas, então não tem como falar, não faz eu me mexer de verdade. Porque eu não preciso das pernas para produzir a voz. Então a minha opinião pode não ter nada a ver com as pernas. Tem a ver com o tórax. O tórax ele se mexe, mas não tem a ver com a segurança do tórax. Tem a ver com uma ordem que foi dada para o tórax se mexer e só. E emitir o quê? Emitir opiniões. Opiniões de quem? Da consciência? Talvez sim, talvez não. Opiniões de Deus também, e minhas opiniões também. Deus como meu organismo, um organismo maravilhoso, fantástico, que trabalha no nível do subconsciente. Eu poderia dizer também que eu vou seguir um roteiro muito simples, a dor mesmo. O que mais me incomoda nesse assunto é não entender o pouco poder da voz no início. Por que tem que ter o hábito de conversar consigo mesmo para impactar Deus? Por que isso? Eu diria que a voz ela é muito simples, ela é ar, mas o ar é muito complexo. O ar carrega tanta coisa. O ar carrega elétrons, porque o ar, tudo que existe tem elétrons, tem átomos, e o ar, todos os átomos têm elétrons, então tem elétrons também no ar.
Uma maneira de aceitar pacificamente é seguir um bom raciocínio. Olha, o ar é composto de átomos. O ar existe. Tudo que existe tem átomos. Todos os átomos têm elétrons. Então o ar tem elétrons. Isso é uma coisa tão natural que na hora é assimilada e aceita como uma verdade absoluta, porque o ar tem elétrons, sim. E aí vem o grande salto, talvez. Na nossa consciência existem elétrons. Existem elétrons e a consciência foi feita para captar elétrons, inclusive. Concordo até. Ela foi para captar estímulos, e esses estímulos também têm átomos que têm elétrons, então a gente acaba captando os elétrons dessas substâncias. Olha, o átomo talvez não, porque se eu enxergar uma laranja, não dá para enfiar a laranja dentro de mim. Então tem que ser o átomo da laranja. Talvez seja muito grande para mim. Para a minha boca, talvez não. Mas para os meus olhos, só a luz é que entra ali. Até porque o olho é meio blindado, né? Mas ele é impactado. Ele é como um filme que é impactado de alguma forma. O elétron causa uma contração no olho. O elétron de fora entra, a luz de fora entra, ou ocorre uma tradução fiel do elétron que impactou o olho. Há uma contração, a córnea, ela contrai uma cordinha. Será que ela é um músculo? Pesquisa aí. Veio de uma maneira tão simples assim a córnea, né? Pode até ser, mas o olho fecha, o olho fecha. E esse fechar do olho, fechar do olho, para reduzir a quantidade de luz que queima o olho, que impacta o olho, o impacto dos elétrons no olho. E esse impacto ele é transcrito para dentro. E outros elétrons também. Mas será que entra um elétron de fora? Ou será que é filtrado? De repente não entram todos os elétrons, mas entram alguns elétrons, talvez. Não sei, mas que há uma redução. Pronto, há uma redução da entrada de luz no olho. E essa contração é feita pelo olho. Que parte do olho é? Isso aí não está fora do escopo do meu estudo. E esse elétron pode ser da voz. Mas é pouco. É pouco para... É pouco, né? Porque talvez a quantidade de de elétrons que existam no ar não seja muito, até porque é difícil ver o ar, né? E tem pouca cor, inclusive. Se enxergar o ar muito colorido, corre porque pode ser, ou é um arco-íris muito bonito, mas aí já não é ar, né? É a coisa que está dentro do ar que você está vendo. É um bom exemplo. A refração, ou a refração da luz do Sol nas partículas que o ar carrega, mostra que o ar carrega um monte de coisa. As coisas que o ar carrega são as coisas que o ar carrega, deixa ele para lá. Mas o que me interessa é o seguinte, que ou entra a luz no olho ou não entra. Talvez até entre, né? Tá, mas vamos definir isso bem. Ótica do segundo grau. Reflexão, refração. A gente vê de cabeça para baixo, depois o cérebro ajeita. Lembra disso? Vamos supor, vamos fazer um modelo então. O modelo é muito importante. Nem tudo entra no olho. Nem tudo entra no olho. Uma parte. Vamos testar esse modelo. E essa parte que entra no olho é convertida em elétrons. Esses elétrons, na verdade, só entram elétrons no olho. Não sei, não está batendo. Não estou. Eu sou mais pensar o seguinte, pensar da seguinte forma. Como que não vai entrar luz? Como que não vai entrar luz? Vai criar elétron do nada? Tem que entrar luz, gente. Tem que entrar luz, tem que entrar luz, tem que entrar luz. Não tem como. Tem que entrar luz. E o som? O som entra dentro da gente? O som bate na gente. Bate na gente, balança uns pelinhos
lá no ouvido, e aí, mais uma vez, existe a nossa placa de som, né? Nós temos uma placa de vídeo no computador, uma placa de som, e outras placas de sensores de impacto. Nosso corpo é cheio de sensores, e esse é o sistema nervoso. Ele sente e transmite esses elétrons, transforma tudo em elétrons. Algumas coisas batem, o som não entra, né? O impacto sonoro pode até sangrar um ouvido. O calor entra, o calor esquenta a gente, mas o calor ele acelera o movimento das células, é como se fosse um micro-ondas. É um micro-ondas gigante, né? A Terra, a gente mora dentro de um micro-ondas gigante. Isso é interessante, né, pensar nisso. É muito engraçado essas analogias e simplifica tudo para a gente, porque as ondas, a luz do sol acelera o nosso metabolismo e a gente esquenta por dentro. É micro-ondas. Parou as ondas, ou então as ondas foram bloqueadas por um concreto, o calor diminui. Mas queima também se a gente ficar no sol, né? Queima, esquenta tanto que queima. Queimar é outra coisa. Tá legal, mas e a voz? Como é que funciona? Vamos dizer que ela tem uma pequena quantidade de elétrons e esses elétrons entrem no olho. Mas é pouquinho, pouca coisa. Então não geram muita contração muscular. Então não tem muito movimento. Por quê? O que gera contração muscular é choque. É choque. Segurar o ombro do velho, uma postura melhor. É assim, talvez. É choque, é choque. Choque que movimenta músculo. Então se tem pouco ar, tem pouco choque. Então tem que falar mais, falar de novo. Falar de novo, mais choque. Mais choque. Mais choque. Mais choque até deformar um neurônio permanentemente. O neurônio tem uma plasticidade cerebral, ele é moldado pelos choquinhos que ele leva. Mas se foi pouco choquinho, ele é pouco moldado, então ele não cria memória. E a memória do neurônio é a plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é a memória do neurônio. Então a voz tem pouca influência por causa disso, tem pouco elétron. Mas a luz, entra muito mais luz do que a voz. Por que a voz tem pouco elétron? Pelo tipo de energia, é sonora. A voz bate na gente. A voz não entra. A voz não entra, o tipo de som não entra. O som tem cor? O som tem cor? Boa pergunta. O som deve ter alguma cor, porque se ele tem elétrons tem cor, mas essa cor não é perceptível pelo ser humano, porque senão a gente ia falar colorido. Não dá para, a gente não fala colorido, mas o som bate na gente. Essas ondas, por que bate? Por que bate na gente? Sinceramente não sei. Por que não entra? Não sei. Será que é uma molécula grande demais? Será que é um conjunto de átomos? Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu só sei que o som bate na gente e movimenta aqueles cílios. E aí conversa aquelas coisas de ouvido, né, de otorrino. Ele entende toda. Ele pode responder, o som entra dentro da gente. A gente tem eco na cabeça, não sei. Pode ser que tenha alguma vibração, hein? Não sei. Mas isso não é esse assunto. O que interessa é o seguinte, que a luz, o som tem pouco elétron. Então o som não impacta a visão da gente. A gente fala, mas o som entra de outra forma. Entra pelo lado. O som entra pelo lado. E aí é transformado pelos ouvidos e transformado em elétrons. Esses elétrons ajudam a compor uma imagem. Essa imagem, então, que é feita pelo sistema nervoso, pelo cérebro, que é o tubo da televisão.
essa imagem mostra que falta uma peça. E para que nós possamos nos equilibrar novamente, é preciso que o corpo se mexa. Mas com pouco elétron não dá para montar algo muito nítido. Então o som contribui pouco para a montagem de um cenário. A visão muito mais, muito mais. Isso serve como modelo, isso já me apazigua um pouco. Mas falta um detalhe bem simples. O som entra ou não entra dentro da gente? O som entra, mas o som até sai, inclusive. A voz é formada onde? Depois das pregas tem som, tem ar lá dentro. Não sei, isso é coisa para o fonoaudiólogo. O que me interessa é, as pregas vocais também são contraídas, elas se contraem através de choques. O que me interessa é o seguinte, é o sistema nervoso movendo as pregas vocais, antigamente chamadas de cordas vocais. Isso me interessa, porque se é o sistema nervoso que faz isso, ele comanda todo o processo para... Então existe uma intenção de falar, uma intenção fonadora. Existe uma intenção de falar. E para que eu iria falar alguma coisa? E falar até sozinho, ou simplesmente gravar um vídeo? Falar para alguém, avisar alguém, salvar alguém, alguém se prevenir de alguma coisa. Olha, o urso está chegando, cuidado com o leão. Está doendo. O falar avisa, está doendo. O falar avisa, está doendo. Essa que é a grande lógica do falar, está doendo. É para chorar. Falar é para chorar. Quem não chora não mama. Então, quem sabe chorar, consegue as coisas. É preciso saber chorar para viver. Chorar o preço. Pechinchar. Cobrar seus direitos. Tudo isso é chorar, de alguma forma é falar. Para exigir, para avisar, para um monte de funções. Eu concordo plenamente com isso, mas falta uma coisinha. A dor. O que é dor? Dor é excesso de alguma coisa. Qualquer coisa que é excesso dói de alguma... E tem vários tipos de dores. E pode ser falado num vídeo só sobre dor, sobre o modelo de dor. O que seria a dor? Então a voz tem algo assim que não está bem explicado, porque é uma teoria. A voz tem elétron? Claro que tem. A voz entra ou não entra? Não sei, mas o som é convertido em movimento, esse movimento atinge a nossa placa de som, que são os neurônios perto, olha que coincidência, perto da orelha. São a nossa placa de som que converte aquela energia em elétron. Tudo o que roda dentro da cabeça é elétron, é impulso, é luz, é energia. E essa energia contribui um pouquinho para a montagem do grande quadro. E o grande quadro, então, o cérebro monta e o corpo diz: preciso me mexer. Então, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui está ok. Preciso me mexer. Ou então o corpo diz: cara, eu nem sei porque eu não estou conectado com o cérebro direito, ou adequadamente, não é o cérebro direito ou o cérebro esquerdo, isso é outro tema. Mas eu não estou bem conectado com o cérebro, então eu não percebo o nexo entre ficar sem ir ao médico e pressão alta. Porque talvez não tenha nexo nenhum, né? Nexo entre não fazer o check-up e ter pressão alta, ou ter doenças e não saber que tem. E aí sim, não sabe que tem porque não vai no médico, não faz um exame, não faz um check-up anual, então está todo estrupiado e não sabe. Então é muito importante voltar para o tema da voz. A voz entra ou não entra, não interessa. Interessa que ela é convertida em elétron. E aí sim, o elétron vai ajudar a montar um grande quadro. Vai ajudar a montar o grande quadro. Porque o que entra é para montar o quadro.
O que entra é única e exclusivamente para montar o quadro? Sim, mas o que entra... Tá, mas e a luz para mover o resto do corpo? Vem da onde? Vem, vem da pele, vem do ouvido, vem do nariz, vem da boca, vem da pele. O maior órgão do ser humano é a pele. Como ele recebe luz, então ele tem muita energia, ele recebe muita energia. Poxa. A luz entra, esquenta, a luz esquenta, então energia é transmitida. Os elétrons que já existem ficam loucos, mas entra? Não sei, mas o sistema nervoso da nossa placa, os sensores de contato são ativados. E os elétrons também são transmitidos e também formam um grande quadro. Olha, pelo que eu estou escutando, tem um urso atrás de mim. Olha, pelo que eu estou sentindo, tem uma fonte de calor enorme aqui que está me tocando. Eu estou sentindo um frio na barriga. Tudo isso manda para formar é um urso, é uma dor de barriga, estou morrendo. A partir daí, a partir desse título, estou morrendo, é uma dor de barriga e tal, todo mundo se mexe, todo mundo se mexe. E aí, pernas para que te quero. E a voz? A voz não entra. A voz está no ar e o ar não entra no corpo. Se entrar no corpo, a embolia dá problema e mata a pessoa. Mas a gente percebe a nossa voz e existem neurônios. A nossa placa de som percebe, os neurônios ligados a perceber e converter em elétrons. É só elétrons, Otelo. Converter em energia. Converter em energia. Mas converter em energia. E essa energia monta o grande quadro também. Só que não é só a placa de som que percebe, são todas as placas. Placa de som, placa de sensores de contato, sensores de luz, sensores de calor, todo mundo recebe e manda para a central. Manda para a central para formar um grande... Por quê? Exatamente, só um dado. Não, tem som de urso. Pode ser um CD. Pode ser um CD. Som de urso, som de galho se mexendo. Um CD não mexe. Pode ser um CD com som de urso e galho se mexendo. A terra tremendo. Cara, a terra tremendo tá difícil. Tá difícil. Não tem nenhum aparelho de som perto. Olha, é melhor formar um quadro que tem o urso chegando aí. Ou então, na dúvida, pode ter um urso chegando aí. É melhor correr imediatamente. Olha, eu não sei nem do que eu corri, mas eu corri. E depois eu olhei para trás e vi que era uma vaca, vi que era um urso. Eu só escutei os passos. Escutou os passos, escutou uma respiração, saiu correndo. Saiu correndo escutando só uma respiração. Não dá para... Será que era ou que não era? Não vou ficar esperando para ver, nem meu organismo, meu subconsciente. Deus me salva. E me salvou. Me salvou e, quando eu olhei para trás, era uma vaca furiosa que queria me atropelar. Isso aconteceu comigo de verdade. Eu entendi a voz muito bem, só que a voz tem elétron também. Por que o elétron da voz não entra no... Não sei. Isso eu não sei. Por quê? Isso é muito interessante. Por que o elétron da voz também... Por que a gente não percebe a voz como se fosse uma luzinha também? Não sei se a capacidade do olho alcança isso. Se tem tão pouco elétron que ele não consegue perceber. Ou se entra, o tubinho da televisão não consegue traduzir. É a capacidade do nosso sensor óptico, sensores ópticos, como tem sensor de som, captadores. Pode ser que o microfone não capte o virar da página de um livro, o crescimento do cabelo de uma pessoa, pode ser que tenha até um som. O sensor óptico, que é o olho, tem
ele só capta tantos pixels. Tem que ser acima de tantos pixels para ele perceber. Entendi, estou satisfeito, porque tudo tem elétron. Mas a quantidade de elétrons de uma rosa é muito mais luminosa do que a quantidade de elétrons de um oi. Pronto, é outro tipo de energia que não tem nem cor. Se não tem cor, a nossa vista não capta direito. Estou satisfeito com isso. Então, sobre voz, o som bate na gente, ele tem que bater na gente mesmo, porque se depender do olho para ver som, desculpe, mas não vai rolar. Não vai rolar, tá? Eu não sei qual é a nossa capacidade do olho. Pode ser que ele seja mais capaz do que a gente imagine, né? Tudo depende das conexões cerebrais, mas a voz está até bem explicada. Tem um detalhezinho que eu não estou entendendo. É só isso, Otelo? Poxa, cara, é só isso. Não, tem mais alguma coisinha. A voz, ela... Como é que a gente se autoconvence? Falando tantas vezes, conectando, fazendo seminol. A resposta é muito simples. É ressonância mesmo. Mas de outra forma. O som escuta, o som traz uma mensagem, gera elétrons, e à medida que você vai conversando, você gera e o som pode construir a sua própria imagem lá no tubo. Vai entrando elétron, vai entrando elétron, vai entrando elétron, e vai se chegar à conclusão, poxa, isso é ruim, isso é bom. Construído isso, tem que ser com muito elétron, porque o som a gente capta pouco elétron através do som. O som não tem cor. Então o som tem que bater na gente para construir uma ideia. Construir essa ideia, entra de novo no mesmo ciclo. O cenário construído? O cenário foi construído? Foi construído. Então todo mundo toma providência. Estou quase satisfeito com a voz. Porque através da voz a gente desenha o mundo. Através da voz a gente desenha o mundo. Isso é um urso. E eu começo a ver um urso quase que imediatamente. Então, como que isso pode me ajudar a construir uma vida nova para mim? Agora está chegando no tópico que eu quero. É porque eu já tenho várias representações lá dentro, já tenho uma biblioteca de imagens lá dentro. Só falar urso, imediatamente vem o urso. O urso que comeu mel, já tem. Eu já sou alfabetizado, então eu já associei. Mas se fosse u, a, o e u, não sei. Não sei. Realmente não sei. Porque eu não tenho um código para poder traduzir esse som em imagem. Eu não fui alfabetizado nessa língua. Pronto, fechou aquela lacuna, mas ele tem um detalhezinho pequenininho, que é a revisão. Para tornar a coisa simples o cérebro forma quadros. Primeira coisa, gente, o cérebro forma quadros. Os quadros são luz. Os quadros que o cérebro forma são luz. E luz é elétron. É elétron, é elétron. E esses elétrons, eles são recebidos de fora para dentro. Tem que entrar elétron, porque o nosso sistema é aberto. Pronto. Seria só isso. Esses elétrons que excedem vão para todo o corpo e geram movimento. Basicamente é isso. Basicamente, mais básico ainda, em 1 segundo, formação de imagens. E a gente forma imagens através do som e do olhar. Só que do som tem que, para formar uma imagem, demora muito. Para formar um conceito novo, demora bastante. Para gerar uma imagem, demora bastante. E sobre o som,
Tem mais algumas coisinhas que a gente pode falar, mas o detalhe básico é esse. O som gera imagens. Só isso. E as imagens geram providências. E por que a gente tem que falar tantas vezes a mesma coisa, conversar consigo mesmo tanto? É outro motivo. E eu vou dizer muito fácil. Muito fácil. Voltei para aquela posição porque eu me sinto melhor assim. Daqui a pouco eu mudo. Quando a gente fala uma frase, fulana foi à praia, você já imagina a praia, já imagina uma pessoa e só. Fulana foi à praia e foi muito bom. Já tem uma opinião. O que é bom? O que é bom? Pronto, aí já complica. O que é bom? Aí o organismo tem que dizer, os sensores ópticos têm que se manifestar, então já é um outro assunto. Parece que vai complicando, né? Porque é uma introdução do novo vídeo. É a introdução do vídeo do corpo. Como que as coisas chegam no corpo. Então a gente vai falar um pouquinho de voz e vamos migrar para o corpo, porque não tem como falar mais de voz sem entrar no corpo e o corpo voltar para o ambiente. O básico. O cérebro gera a imagem e o corpo responde. Oi, e essa imagem vem de onde? Vem dos elétrons, que vem de onde? Vem de fora. E vem de onde? Da visão, principalmente. Da visão. Pronto. O elétron vem da visão. O órgão que foi feito para receber luz é a visão. Recebeu, montou a imagem, respondeu. Recebeu, montou, respondeu. Recebeu, montou, respondeu. Recebeu, montou a imagem, respondeu.